Irmãos, nós vamos meditar nessa noite na palavra do Senhor aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Esse livro é o livro histórico, né, do Novo Testamento, onde conta a história da igreja, a história dos apóstolos, toda aquela evangelização que foi realizada no mundo antigo, né? Está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler aqui a partir do verso 20. Atos capítulo 20, a partir do verso 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperem prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Eu os entrego, agora pois eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado, pois, é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Que texto maravilhoso, né, irmãos? A gente fica maravilhado quando lê um texto desse assim na Bíblia, e a gente pode observar o apóstolo Paulo, toda essa dedicação, né, a Deus, ao Evangelho, à sua palavra. É algo espetacular, sem explicação, é só pelo poder de Deus, né? Então Paulo fica ali naquela região da Grécia, né, por 3 anos, plantando igrejas, auxiliando e aconselhando, né, os irmãos ali também. E aqui ele diz assim, que nada que útil seja, eu deixei de vos anunciar, ensinar publicamente pelas casas. O apóstolo Paulo, ele era um evangelista. Eu não sou evangelista,
Acho que o pastor Walter não é muito também, mas tem muitos pastores que eles são evangelistas. Eles chegam assim no lugar e nós já tivemos a oportunidade de conhecer, já vão fazendo o evangelismo para o povo e é totalmente diferente, né? Exatamente. Então, Paulo, ele era um pregador nato, ele pregava na sinagoga, né? Pregava para multidões, nas praças, mas também ele ia de casa em casa, como nós lemos aqui no texto, no verso 20, fazendo esse trabalho de evangelização. Testificando tanto aos judeus como aos gregos, aí no verso 21, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é fé no fulano, no cicrano, no beltrano, na denominação, na placa, nisso, naquilo. Não, a fé em Jesus Cristo. Era essa certeza que Paulo tinha por onde ele passava. Pregava e ensinava a fé em Jesus. Mais nada, somente em Jesus. E no verso 24, mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nós fomos chamados e escolhidos por Deus para dar testemunho desse Evangelho maravilhoso da graça de Deus. Então, cada oportunidade, cada espacinho que a gente tiver, é hora de entrar com a palavra, né? Lá onde eu trabalho, às vezes eu fico ouvindo, mas de repente tem um momentinho que dá para entrar assim de levinho. As pessoas precisam ouvir, eles precisam saber como é maravilhoso servir a Deus. Então, dando testemunho do Evangelho da graça de Deus. Muito diferente do que está acontecendo hoje, no mundo em que nós estamos vivendo. Hoje está uma situação assim, tem tanta coisa aí banalizada, né? É lógico que nós não vamos generalizar, que tem muitos crentes verdadeiros, muitas igrejas que estão com o propósito de adorar a Deus, de pregar o Evangelho, de salvar almas, levar almas aos pés de Cristo, né? Mas também tem muito charlatanismo, tem muita coisa falsa, mentirosa, nesse mundo que nós estamos vivendo. E no verso 27 ele diz assim: porque nunca eu deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu nunca vos deixei de falar as verdades da palavra de Deus. Então, os Estados Unidos, como ele está mais à frente de nós, né, no progresso e também no pecado e na incredulidade, lá muitas igrejas grandes, eu já li um artigo desse há muitos anos atrás, igrejas grandes, eles não têm pastor, então quando tem uma festividade, um aniversário, eles convidam um conferencista para fazer aquelas pregações naqueles dias, paga aquele pastor para fazer esse trabalho, e ali também eles falam: olha, aqui o senhor não fala disso, não pode falar na mensagem, disso. Isso existe, irmãos. Aqui no Brasil existe isso. No Brasil existe. Porque senão vai espantar o visitante. O visitante não pode ouvir a verdade, né? Então, Paulo diz que nunca deixou de anunciar o conselho de Deus. Nunca. E no verso 28, do capítulo 20 de Atos, ele diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A igreja, ela foi resgatada, ela está sendo comprada a cada dia com o sangue de Jesus. Tem muitas pessoas aí que elas ainda vão ser salvas. Vai chegar o momento, na nossa família, pessoas que nós conhecemos,
Muitos nós vamos ver eles se salvando, muitos nós não veremos. Mas a semente que fica plantada, ela vai dar frutos. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Você plantou aquela semente lá na sua família, aquela vida íntegra, honesta, fiel a Deus, aquele testemunho, ele fala alto mais do que 1000 palavras. Ele fica ali, ó. As pessoas nunca vão esquecer. E no verso 29, porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Isso aqui, irmãos, estava lá no primeiro século da igreja primitiva, chamada igreja primitiva, no primeiro século da era cristã. Paulo já tinha essa preocupação com os falsos mestres, os falsos doutores, pessoas que ensinavam inverdades, judeus que se convertiam ao cristianismo, mas queriam continuar guardando a lei de Moisés, guardando aquelas leis cerimoniais do sábado, de comida, disso, daquilo, aquela coisa toda. Como tem gente até hoje, depois de 2000 anos da Bíblia escrita, relida, traduzida, né, pastor? De frente para trás, de trás para frente, tem gente ainda guardando o sábado, tem gente ainda não comendo carne de porco, tem gente ainda mantendo essas tradições que era lá do povo hebreu, no Velho Testamento, povo judeu, não é para nós. Então, Paulo, ele sempre se preocupou com essa questão da heresia, das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos. Nós também temos que nos preocupar com isso, nós não devemos aceitar, porque muitas coisas têm surgido e têm desmoralizado a igreja, porque é tanta coisa falsa, mentirosa, enganosa que tem se levantado. Muitas igrejas, as pessoas estão lá, né, na igreja tal, mas essa igreja precisa crescer, precisa ter 500, 1000, 2000, 10.000 pessoas, tem tanta gente no mundo, aí eureka, achei uma ideia aqui, opa, vou colocar em prática, né? Não é assim que as coisas funcionam. Paulo diz aqui que por onde ele ia, o Espírito Santo ia conduzindo. Paulo, por aqui, por ali. O próprio Espírito de Jesus, o Espírito Santo ia conduzindo Paulo em tudo que ele ia fazer e por onde ele ia passar, o que ele ia falar, as pessoas que ele ia encontrar. Mas aqui ele deixa claro que depois da sua partida ali, eles tinham que tomar cuidado com os lobos cruéis e devoradores, que não iam poupar o rebanho. E no verso 29, porque no verso 29, aliás, no 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Quantos que seguiram Jesus e depois deixaram? Bem perto da crucificação, Jesus fala assim: não era 70? Cadê os 70? Tem mais. Aquelas pessoas, aqueles discípulos viram tantos milagres, tantos prodígios, tantas coisas grandiosas, que Jesus deu autoridade para eles, e eles deixaram tudo, eles desistiram. Não podemos desistir da nossa fé em Jesus, porque se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos a si. Quando você vê uma novidade muito boa surgindo nas igrejas, na igreja, tem que tomar muito cuidado. Há pouco tempo, o que aconteceu aqui no nosso estado, aqui, não é só aqui, vários lugares no Brasil, no Mato Grosso do Sul aí, tem muitas igrejas batistas, o trabalho batista é muito grande no Mato Grosso do Sul, tal de MDA, meu discípulo amado.
A minha avó era analfabeta, ela já tinha discípulo amado. Ela pedia para eles lerem lá na biblinha dela, pano vermelho, aqui, ó, lê aqui, fulano, lê ali. Entendeu? Meu discípulo amado. Minha avó já fazia o MDA, meu discípulo amado. Agora, eureka, descobri uma grande coisa. Vamos criar o MDA. Vamos desenvolver meu discípulo amado. Cadê o MDA? Uma vergonha para a nossa denominação. Uma vergonha. Pastores aí, ó, que defendeu, está aí com o rabinho no meio das pernas, envergonhado. Vergonhado. Aqui, ó, na nossa região. Vai mexer, envolver com uma coisa que você... Cadê o conselho desses homens? Reunir, né? Vamos chamar aqui o pastor Valdo, que é um pastor experiente, pastor Valdeci, pastor Brandão. Vamos reunir aqui com esses homens. Pastor Cláudio, lá do Alto Araguaia, do Taquari. Vamos perguntar para eles o que eles acham. Não, vamos colocar o MDA na igreja. E aí vem as tristezas. Divisão, brigas, contendas, coisas que não precisavam. Coisas que não precisavam. Nós já tratamos nosso discípulo amado todo domingo de manhã na igreja, nas igrejas batistas, na escola bíblica dominical. Ali tem criancinha, ali tem junior, ali tem adolescente, tem jovem, tem adulto. Meus discípulos amados estão sendo, os professores estão aí, ó, cuidando dos meus discípulos amados. Então, quando vem assim com uma novidade muito grande, irmãos, é igual propaganda de televisão, tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar muito cuidado. Ah, tantas vezes sem juro. Não existe isso aí. Cura qualquer tipo de doença, né? Mas aqui no versículo 31, Paulo diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas cada um de vós. Sabe o que é isso? Colocar cada um diante de Deus com lágrimas. Esse é o apóstolo aos gentios. Esse aqui é o homem. Cadê o MDA? Está o homem aqui do MDA. Vamos aprender o MDA com o apóstolo Paulo, né, Edmar? Está aqui o homem do MDA. Intercedia com lágrimas pelos irmãos. Que coisa, né? Que dom, que talento. Olha, eu chego a me arrepiar. A gente não pode invejar nada, né? Mas olha, que talento, que dom, que amor, que dedicação, né? Que coisa assim inexplicável, irmãos. Humanamente isso é inexplicável. É inexplicável. Uma pessoa estudada, um cara que sabia falar um monte de língua, um cara culto, aí de repente vai seguir Jesus em perseguição, e sofreu apedrejamento, e no navio afundou, quase morreu, e foi preso lá em Roma, ficou lá tanto tempo preso, depois ainda foi morto no final. E esse homem tem todo esse amor pelo Evangelho. Parece que a gente precisava de sofrer, pastor, por Jesus, para realmente valorizar assim, ó, 100%. A gente valoriza ali meio que, mas é meia boca. A gente precisava de sofrer para aprender a amar Jesus de verdade. A gente ainda não aprendeu. A gente ainda não aprendeu. E aqui no verso 33, Paulo diz assim: de ninguém eu cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. O que acontece hoje? Se monta uma igreja, aí aquela igreja começa a crescer. Eu tenho exemplo disso na nossa denominação, aqui no estado. O pastor chegou para os irmãos, para a igreja que é naquela época, uns anos atrás, queria uma S10 era, diesel completa, da melhor que tem, né? Ainda não era desse modelo agora, daquele outro modelo, mas... Aí pega um carro, né? Ele queria um carro, né? Um carro de fazendeiro, né? É assim, quer dizer, aquela ganância, aquela coisa.
Se o salário não está dando, se o ganho do obreiro não está dando, chega, fala para a igreja. Não é mais honesto? Irmãos, olha, vamos sentar, vamos conversar, e assim a situação do país, do mundo, minha, da minha família, é mais bonito que fazer isso, passar por uns vexames desses. De ninguém cobiçei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim, aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Né? Então Paulo, ele trabalhava, mas também ele precisava de muita ajuda das igrejas para fazer essas viagens. Hoje, por exemplo, se você for fazer uma viagem de avião, é muito caro, precisaria de ajuda. Aquele tempo, o navio daquele tempo é o avião hoje, que você pega o Boeing, que você, é como se fosse. Então era muito caro para fazer qualquer viagem, né? E no verso 35, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que diz que é mais bem-aventurado coisa dar do que receber. Eu estudando esse texto, e lá no comentário da minha Bíblia, MacArthur, ele comenta assim uma coisa interessante. Essa frase aqui, ó, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber, é a única vez que ela é escrita fora dos evangelhos. Foi Jesus que falou, mas a única vez que ela é escrita fora dos evangelhos foi aqui. Paulo escreveu, mais bem-aventurado é dar do que receber. Coisa interessante, né? Uma curiosidade aí, né, irmãos? E levantando-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijaram, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então, irmãos, esses conselhos aqui, Paulo está dando conselhos aqui para os bispos, para os obreiros lá, né? Mas isso aqui é uma carta aberta para nós, para todos nós, cada um de nós. Eu fico pensando assim, o que falta, né? Mas Deus está na condução. A gente também, às vezes eu converso com a Miriam fala, mas não precisa preocupar, Deus está na condução, Ele vai fazer aquilo que Ele bem entender, na hora que Ele quiser, na hora que Ele aprovar, vai acontecer assim, assim, assim. E realmente assim, a gente tem que depositar a nossa fé no Senhor. Que Deus assim nos abençoe. O pastor está com a palavra. Não deu para identificar porque nós não temos uma mensagem, né? Mas boa noite, Deus abençoe.